é só Recado Pipoca Musical e hoje a gente vai fazer a última discussão do projeto Lendo Sandman com o arco Despertar e outras histórias posteriores e que encerram as 75 edições dessa série maravilhosa que a gente acompanhou por 5 meses. Antes de qualquer coisa eu queria dizer obrigada por vocês participarem desse projeto, toparem a leitura e discutirem, compartilharem, sabe, trocarem ideias. A participação de vocês deixou tudo ainda mais especial. Eu tava relendo o Sandman e eu pude ver um mundo completamente novo nessa releitura. Não foi aquela leitura quebrada e sem ter com quem conversar, realmente foi tudo muito diferente, muito especial. No finalzinho desse vídeo eu vou trazer alguns números bem bizarros pra vocês que eu levantei aí ao longo desses 5 meses de projeto e vocês vão cair pra trás, eu tenho certeza. Mas vamos lá que eu tô enrolando porque eu não quero que acabe. Como a gente viu em As Bondosas, o Rei dos Sonhos percebe que ele precisa ou mudar ou morrer e ele faz a escolha dele. Daniel Hall, que é o filho do Morpheus, assume o papel de Rei do Sonhar. Aquele esquema que eu comentei no último vídeo da Esmeralda, né, de ela ter várias faces e às vezes uma face ser bastante única, bastante diferente das demais. Isso é uma percepção muito importante pra gente entender o que aconteceu em As Bondosas e o que tá acontecendo aqui em Despertar. Enquanto várias pessoas preparam o funeral pra se despedir do Morpheus e poder iniciar um novo ciclo do sonhar junto do Daniel, ele tá lá no sonhar, né, recriando algumas criaturas que foram mortas na batalha em defesa do sonhar e tentando se preparar pra encontrar os irmãos dele muito em breve. As histórias desse arco, que falam em especial ali do enterro, da preparação e tal, foram desenhadas pelo Michael Zulli e a arte dele é de cair o queixo. A gente fica maravilhado com a quantidade de detalhes, de realismo que ele traz pra dentro de um sonho. É muito foda e dá todo um tom especial pra essa passagem, que é um processo, né, que a gente tem que passar de luto, de entendimento, de aceitação do que aconteceu. E o funeral é pros vivos, né, é pra quem fica. Uma das coisas mais bonitas desse arco é como o significado de despertar funciona para determinados personagens ao longo do arco. E eu não me refiro só ao fato de eles estarem no sonhar e de repente eles despertarem, eles acordarem no mundo real, no mundo desperto. Eu me refiro principalmente ao baque, que é quando a gente perde alguém e a gente precisa acordar pra vida, a gente precisa decidir o que vai ser feito dali pra frente. Quietinho! O personagem que mais faz isso com certeza é o Corvo, o Matthew. Ele tá ali passando por uma situação muito complicada. O sofrimento dele é de partir o coração. Ele sente uma culpa absurda pela forma como as coisas aconteceram e ele gostaria de ter feito algo diferente, ainda que fazer algo diferente não fosse mudar nada. Se você perde alguém da forma como o Matthew perdeu o Morpheus, você com certeza sente aquele desejo de ter feito algo diferente, de ter influenciado, mudado, ajudado de alguma forma. Então o Matthew, ele é um personagem que ele é muito verdadeiro com ele mesmo, com a proposta toda dele ali dentro de Sandman. É um dos personagens que eu mais gostei de acompanhar, pra ser sincera. E agora, o que ele vai fazer? Ele vai fugir? Ele vai morrer? Nada disso iria honrar a amizade que ele teve com Morpheus, então ele decide continuar fazendo o trabalho dele, mesmo que isso signifique ajudar o Daniel. Outro personagem bem bacana que aparece é o Iblis Shaughnessy. Ele foi criado pelos 5 perpétuos restantes e ele é inclusive citado como uma criatura, que na etimologia da palavra created thing, né? Então, tipo, algo criado, uma coisa criada. E ele não é capaz nem de sonhar, nem de destruir por conta ali das entidades que estavam presentes com ele no momento do nascimento dele, da criação. E num contraste perfeito, quem dá a vida pra ele é a morte. Ela ainda comenta que faz muito tempo que ela não faz isso. O nome Iblis, não sei, vem de um mito árabe e significa espírito de fogo. E o Shaughnessy, sei lá, ele é o sobrenome de um poeta do século XIX, cuja obra mais famosa se chama Ode. E se você for buscar o poema original, você vai ver que ele basicamente é um grande resumo de tudo que aconteceu em Sandman. A Luciana Darcy, do blog Coruja em Teto de Zinco Quente, aliás, muito amor esse blog, por favor, visitem, conheçam, é muito foda. Ela teve todo o cuidado e o trabalho de traduzir, mantendo a essência do poema, de traduzir esse poema para o português. E tem um trecho em particular que me chamou muita atenção, que diz o seguinte: um homem com um sonho à vontade seguirá adiante e conquistará a coroa, e 3, com a medida de uma nova canção, podem levar um reinado abaixo. Para cada época, há um sonho que está morrendo ou um que está para nascer. Te lembrar algo? Eu particularmente achei sensacional. Eu acredito que esse é um dos vários cuidados que o Neil Gaiman tem quando ele coloca pequenas referências na história dele. Tipo, é só um sobrenome, mas se você vai a fundo, você vai cavando, você acha todo um poema escrito no século XIX que ajuda a entender Sandman. Aqui na descrição do vídeo tem um link pra vocês verem o poema em inglês e em português também, que a Luciana traduziu. Então, voltando ao funeral, pra participar disso, várias pessoas que tiveram presença na vida do Morpheus, elas começam a dormir na
vida real, né, pra então aparecer no mundo do sonhar e prestar as últimas homenagens pro Morpheus. Então tem a Nuala, tem a Rose Walker, tem o Richard Maddock, o cara lá que ficou arranhando a parede, tem o Alex Burgess. Gente, até o Batman aparece, o Batman, o Superman e o Caçador de Marte. Eles até ficam conversando sobre sonhos esquisitos que eles tiveram, coisas recorrentes, e fazem uma piadinha ali com a cronologia da DC e também com o fato do Caçador de Marte nunca ter aparecido em um show de televisão. Na realidade, até nós estávamos lá naquele funeral, mas como acontece muitas vezes quando a gente sonha, a gente acorda e não lembra, mas a gente estava lá com certeza. Quando a cerimônia tem início, o Destino comenta que ocasiões como essa servem para ressaltar as virtudes, né, os fatos da vida daquele falecido. De fato, é o que acontece. Algumas páginas antes a gente viu vários depoimentos, né, das mulheres da vida do Morpheus e amigos e tudo mais, todo mundo contando uma versão própria a respeito de quem foi Morpheus. Isso é muito interessante porque são pessoas comentando coisas muito diferentes do que a gente viu. Morpheus apresentou uma face pra gente durante toda a série de Sandman. Ele foi mudando e tudo mais, mas assim, a gente tem uma opinião sobre ele. Mas é uma opinião diferente da Nuala, é uma opinião diferente da Rainha de Fairy, é uma opinião diferente da Hattie Maluquette. Tipo, isso é muito interessante de ver como tem perspectivas diferentes da mesma coisa. E aí tem uma passagem também muito interessante que é uma espécie de homenagem do Neil Gaiman pra origem de Sandman, que ele coloca o Wesley Dodds pra falar. O Wesley Dodds era o Sandman da Era de Ouro, e ele vai ali e ele comenta a respeito do breve contato que ele teve com o Morpheus. Tipo, isso é muito legal, porque é um aceno, assim, sabe? Tipo, é uma homenagem, um obrigado por terem criado esse personagem que permitiu toda a construção desse panteão, dessa mitologia que o Neil Gaiman fez. Eu falei bastante a respeito disso no primeiro vídeo do projeto, se vocês quiserem dar uma relembrada, tem card aqui em cima. E já que convém falar sobre o caráter daquele que partiu, vamos falar pela última vez a respeito da evolução do Morpheus. De uma entidade mesquinha e rude, capaz de condenar a mulher que ele ama ao inferno, sabe? A tortura mesmo, a danação eterna. Um cara que teve um filho e abandonou ele à própria sorte, virou as costas mesmo pra família. Aí de repente esse mesmo cara, ele é aprisionado por quase um século, e quando ele se liberta, ele sente uma mudança na vida dele. Ele demora pra amadurecer, isso é verdade, mas a gente vai, bom, a gente acompanhou, né, 75 edições de um amadurecimento constante do Morpheus. Ele tem seus momentos de humildade, de compaixão, são poucos no início, mas depois a gente vê que isso é mais frequente. Até teve um vídeo que eu lembro de ter comentado que agora ele quer liberar todo mundo tá preso, ele fica agoniado, ele quer todo mundo livre. Então ele salva Calliope, ele perdoa o Orfeu, ele atende um último desejo do Orfeu, tanto que foi isso que levou à ruína dele, né, ele fez uma escolha e por ter derramado o sangue da própria família, ele teve que pagar por essa escolha. Ele passa a entender as razões que fizeram com que o Destruição deixasse o próprio posto, e ao invés de condenar isso, como vinha sendo feito por todo mundo ao longo de toda a história de Sandman, ele passa a entender isso realmente, e ele vê que ou ele muda ou ele morre, e como o Lucien fala, tem um limite do que ele pode mudar, então ele acaba morrendo. Pra quem ainda tava perdido na coisa toda, tem um trecho bem legal que o O'Shaughnessy tá conversando com o Lucien e ele fala: Senhor bibliotecário, o jovem de branco, quem era? Ele é o Sonho dos Perpétuos. Mas o velório foi dito a mim que o Sonho dos Perpétuos faleceu. Sim, então quem morreu? Aí o Abel, ele entra na conversa e ele diz: ninguém morreu. Como se pode matar uma ideia? Como se pode matar a personificação de um ato? E aí o O'Shaughnessy pergunta: então, o que morreu? Quem estamos velando? Um ponto de vista. Essa evolução do personagem é nítida e ela culmina numa nova versão do sonho, que é o Daniel, que obviamente a gente não aceita ele de início, assim como o Matthew fala, não importa o que você diga, você nunca vai ser ele. E ele não é realmente o Morpheus, mas por mais que doa dizer isso, ele é um sonho melhor, porque ele tem mais compaixão. Ele liberta o Alex Burgess, na verdade ele liberta todo mundo que estava de alguma forma amarrado ao Morpheus, em alguma punição, alguma coisa assim. A Lita também, que estava naquele tormento por ter perdido o filho, ela se torna uma protegida, né, do Daniel, ele deixa uma marca nela em que ninguém pode nunca tocar, mas mesmo assim toda a raiva, todo o medo que ela tinha do Morpheus no mundo desperto agora some, porque ela agora tá livre disso, dessa amarra com ele. O Daniel Hall é um cara com um manto todo branco, cabelo branco, o balão dele é branco, ele é bem o oposto do Morpheus. Branco é novo preto. Brincadeira. Mas branco é a cor da luz aqui. Nas histórias posteriores que encerram o arco, a gente tem uma edição especial só com o Rob, né, o Imortal. A Morte vai conversar com ele e vai ver se ele ainda tá afim, né, de viver pra sempre. E sim, mesmo ele tendo vivido mais de 600 anos, ele é uma pessoa apaixonada pela vida, mesmo com todos os percalços, então ele continua ali firme e forte na decisão dele. Por sinal, tem uma parte que ele fala algo bem interessante sobre a morte, ainda mais na perspectiva de alguém que viveu tanto tempo e que já enterrou tantos amigos e tantos amores. Ele diz que a morte é uma coisa lenta que vai roubando um pouquinho de você todo dia, até o momento em que você olha pra dentro
dentro de casa e você não tem mais nada, não tem nada que te prenda ali. Então você parte. É como se fosse um monte de pequenas mortes que culmina na grande morte final. Depois a gente tem Exilados, que é uma edição com traços bem orientais. Trabalha de novo o conceito de um lugar maleável, né, onde realidade e sonho conseguem coexistir ao mesmo tempo. E ele já apresenta o Daniel, tanto que tem uma parte ainda que ele fala da brancura de suas vestes, cita Esmeralda e tudo mais. Até funciona como um prelúdio de como vai ser daqui pra frente com um novo sonho. É uma edição que fala muito da cultura asiática e as noções que eles têm a respeito de obediência, de servidão. E ali no meio de uma metáfora com Fênix e com uma frase em latim, a gente percebe de uma vez por todas que tudo muda, mas nada se perde. É o famoso tudo se transforma. Quem volta pra encerrar a história de Sandman é o Charles Vess. Ele vem ilustrar a última história, que é a Tempestade, que na verdade é a história de Shakespeare meio que adaptada pra contar um pouco da história do arco do Morpheus. É a segunda e a última peça do acordo, né, entre o Morpheus e o Shakespeare. E curiosamente parece falar mais a respeito do Gaiman e da relação dele com a história do que necessariamente sobre o Morpheus, porque fala sobre escrita, fala sobre despedidas, fala sobre histórias que vão ficar pra eternidade. E com o fim dessa tempestade, por sinal pode ser uma tempestade de realidade, né, a gente encerra Sandman, abre aspas, uma história sobre um mago que se torna um homem e um homem que dá as costas à magia. Por mais que essas duas histórias, na verdade três, né, porque tem o epílogo ali do Despertar com o Rob, elas sejam bem interessantes e ajudem a gente a acalmar um pouco o coração enquanto a gente vai se despedindo de Sandman, sabe, virando as últimas páginas. Eu gosto muito da forma como o Despertar termina, porque o Daniel, ele tá entrando ali com o Corvo, né, junto, ele tá entrando numa sala pra ver os irmãos dele, e tem um trechinho que fala: então, lutando para continuar dormindo, desejando que o sonho dure para sempre, certo de que uma vez que acabe jamais voltará, você desperta. Terminar Sandman é como despertar de um sonho imenso, intenso, e agora a gente tem que decidir o que a gente vai fazer das nossas vidas agora que a gente despertou. Ao longo de todos os anos em que Sandman foi escrito e publicado, ele saiu colecionando prêmios e elogios. Só de Eisner Awards foram mais de 10. E ele também recebeu um dos prêmios mais importantes, ou pelo menos memoráveis, que foi um World Fantasy Award, que é um prêmio exclusivo de literatura, mas que foi concedido uma única vez para a história Sonhos de uma Noite de Verão. Então foi a primeira e única história em quadrinho contemplada com um prêmio de literatura. Isso é muita coisa. As memórias que a gente foi juntando ao longo dessas mais de 2.000 páginas foram muito especiais. Estejam vocês lendo Sandman pela primeira vez ou embarcando no sonhar de novo. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo, que vocês tenham descoberto ou redescoberto aspectos de Sandman que vocês não tinham visto antes ou coisas que vocês nunca imaginavam que eram possíveis. Eu sei que comigo definitivamente foi assim. E eu quero saber de vocês nos comentários quais foram os arcos favoritos, os personagens favoritos, qual edição, tipo, marcou pra caramba. Eu gostaria que vocês parassem um pouquinho pra refletir a respeito de quais foram os top... Nossa, top é uma palavra muito feia, né? Mas quais foram os momentos favoritos de vocês dentro de Sandman, e deixem aí nos comentários pra eu descobrir. E já que a gente chegou ao final de 75 edições, eu vou fazer um balanço, vou trazer números pra vocês, pessoa de exatas que eu não sou. Mas olha só, coisas que eu anotei. Foram 5 meses lendo as 2.400 páginas de 75 edições, então foram 5 meses debatendo, curtindo, comentando, compartilhando coisas e detalhes, gente traduzindo poema. Então, pelas contas que eu fiz, foram mais de 12 horas de gravação e falação sobre Sandman, então são 12 horas do material bruto, né, que esse vídeo aqui que vocês veem é editado. Por sinal, editando e renderizando o vídeo foram 100 horas da minha vida que eu investi fazendo isso. E se vocês forem olhar a listinha completa ali de vídeos que tá em bit.ly/LendoSandman, que é a playlist aqui dos vídeos do YouTube, vocês vão ver que tem pouco mais de 3 horas de conteúdo direto sobre Sandman. Só os meus roteiros aqui pra poder debater com vocês de detalhes e coisas traduzidas e tal, e referências, tem mais de 60 páginas, tá? Vai vendo. E eu nem vou contar os comentários de cada vídeo, porque todo dia, sério, todo dia, sempre tem um comentário novo que eu tô respondendo lá no primeiro vídeo, no segundo, no quinto, sempre tem alguém que acha esse conteúdo, então qualquer número que eu falasse pra vocês aqui já ia ficar velho rapidinho, e que bom, porque isso mostra que as pessoas estão lendo Sandman e estão, sabe, se permitindo discutir e abrir os olhos pra coisas diferentes, coisas novas dentro da história. Vários outros blogs também acompanharam o projeto, fazendo resenhas em vídeo ou em texto. Eu vou deixar os links das pessoas que tiveram até o final, publicando, e pelo menos os links que chegaram até mim, eu vou deixar o link dos blogs dessas pessoas envolvidas, para que vocês conheçam e leiam
um pouco mais a respeito disso, porque realmente tem coisa pra caramba de Sandman pra gente falar. E como a gente aprendeu que nada se perde, tudo se transforma, uma face do projeto chega ao fim hoje. Mas eu provavelmente volto com o Lendo Sandman em breve pra falar do prelúdio, pra falar dos spin-offs, né, que saíram, os espinafres, como eu costumo dizer. E qualquer coisa aí, além de Sandman, que surgir, eu venho aqui falar com vocês. Mas tudo a seu tempo. Então, meu muito obrigada, de verdade. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, compartilha com as pessoas e eu vejo vocês no Sonhar.